Então, finalmente você juntou ânimo para começar a criar seu conteúdo, você criou coragem para começar a gravar vídeos, para começar a escrever e a postar seu conteúdo, expor suas ideias, compartilhar seus pontos de vista. E aí, de repente, no lugar daquela insegurança que você está sentindo, surgiu uma coragem, surgiu aquela pressa para recuperar o tempo perdido. Mas calma, deixa eu te mostrar só uma coisinha antes de você gastar toda essa empolgação do começo e acabar não sabendo o que fazer logo em seguida. Eu sou Glauber Oliveira, eu sou publicitário e aqui eu compartilho um pouco da minha visão sobre criação de conteúdo e como ela pode te ajudar a crescer tanto nos negócios quanto na sua mentalidade. É muito comum quando a gente vai começar a fazer, a criar conteúdo, a gente querer fazer tudo de uma vez. Em certo momento a gente estava ali meio inseguro, meio com medo de se expor, e aí de repente vem aquela coragem, e aí você quer colocar tudo para fora. Você está aí cheio de ideias, cheio de coisas que você tinha pensado em fazer, mas por algum motivo você estava ali meio travado. E aí de repente destrava e vem tudo de uma vez só. Você se sente motivado, você quer fazer vários conteúdos por dia, você quer gravar muita coisa, você tem muita coisa para falar. O problema é que se você não controlar essa saída, esse começo, pode acabar acontecendo algumas coisas que vão te levar a parar logo ali na frente. E eu falo porque eu já passei por isso e eu também tenho pessoas próximas de mim, clientes, pessoas que eu já atendi, que também passaram por isso. Então, eu entendo que é legal essa empolgação do início, mas tem alguns perigos ali que a gente tem que ficar atento, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. E tem pelo menos 3 resultados ruins que essa pressa de começar pode trazer para a gente. E eu vou começar a falar aqui sobre elas. O primeiro é justamente o esgotamento físico. Porque não adianta, se a gente começar a fazer muita coisa, muito trabalho de uma vez só, em um momento ou outro você vai se cansar, você vai ficar desgastado, e aí de repente você vai ver que você está, às vezes, dedicando tempo demais para aquilo e está esquecendo de todo o resto. E aí, rapidinho, você vai perder ali o. Você vai perder aquele embalo, você vai começar a achar que, tipo, eu tô gravando, eu tô fazendo muita coisa, tô gravando demais, tô criando muito conteúdo, e parece que nada acontece. E assim, é normal isso acontecer, porque como eu tô empolgado aqui no começo, eu comecei a fazer muita coisa. Por exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo, acho que fica melhor. Eu tô ali criando conteúdo para o Instagram, por exemplo. De repente, me veio esse boom, né, para eu começar. E aí eu comecei a postar 3 conteúdos por dia, vamos supor. Eu gravava, sei lá, 3 reels por dia, ou eu gravava um reels, 2 posts ali escritos, né, carrossel, esse tipo de coisa. Todo dia. Primeira semana, 3 conteúdos por dia. Segunda semana, 3 conteúdos por dia. Terceira semana, 3 conteúdos por dia, mas na terceira eu já estava ali um pouquinho que já fazendo força para ir esses 3 conteúdos, porque eu já estava começando a sentir, né, o desgaste de estar o tempo inteiro pensando alguma ideia, aquele desgaste de ter que ir produzir o conteúdo, sentar às vezes na frente do computador, abrir ali um programa, um Photoshop, um Canva, alguma coisa ali para editar, ou de sentar na frente da câmera e começar a gravar o conteúdo, depois de gravar esse conteúdo ter que editar. E aí eu estou fazendo isso já por 3 semanas, num ritmo muito intenso. É lógico que eu vou me cansar. Assim, não é questão de se eu vou me cansar, é questão de quando. E algumas pessoas isso vai acontecer muito rápido, outras ainda vão conseguir manter esse ritmo por um tempo bem maior. Só que o problema disso é que quanto mais tempo você ficar nesse ritmo muito acelerado, maiores vão ser as consequências negativas disso, né? Você pode ter aí um burnout, você pode aí ficar desanimado porque você está se desgastando e você não está vendo o resultado rápido. E esse aqui é um ponto muito importante.
essa pressa nossa, geralmente, ela está atrelada com a ideia de que se eu fizer muito, se eu fizer rápido, se eu fizer bastante coisa agora, eu também vou ter um resultado muito rápido. Só que não é assim que acontece. A gente sabe que na internet, por mais que muita gente pregue isso, e eu vou falar isso aqui constantemente, vocês vão cansar de me ouvir falando isso, é que não é tão rápido assim. Tudo que a gente vai fazer que envolve algo de longo prazo, algo que a gente quer que dure, né? Ele vai levar tempo para ser construído. Confiança, né, que é um dos motivos da gente se posicionar na internet, começar a falar com as pessoas, é justamente para gerar confiança. E a confiança é algo que se constrói com o tempo, não tem como eu acelerar esse processo. É conforme você me vê, conforme você entende as ideias que eu compartilho aqui, concorda ou discorda, ou vê que eu realmente sei alguma coisa, conforme isso vai acontecendo, a confiança vai sendo construída. Mas não tem como eu acelerar isso. Talvez a gente consiga, talvez um pouquinho, mas essa história de que se eu começar agora e fizer muita coisa, daqui a um mês eu estou tendo resultado, não é bem assim. E é muito importante a gente já colocar isso na cabeça logo no começo, agora que eu estou empolgado, para que logo ali na frente eu não dê com a cara na parede e veja que não é bem assim que funciona. Beleza. Só que aí você pode me falar, ah, Glauber, mas para mim é tranquilo, eu estou acostumado já a fazer muita coisa, eu, sei lá, eu tenho alguma experiência aí, isso para mim não exige esforço, não toma meu tempo, eu dou conta de produzir uma quantidade legal de conteúdo. Isso para mim não é problema. Só que aí, agora eu quero mostrar para você um segundo degrau, vamos dizer assim, do que pode acontecer também nessa pressa, que é a questão de ficar sem ideias, do bloqueio criativo. Bloqueio criativo é algo que todo mundo que cria conteúdo vai passar por isso em algum momento. Mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós vai ter um bloqueio criativo e, assim, quando acontece, não tem o que fazer, porque é a sua mente falando, cara, peraí, deixa eu dar uma pausa, deixa eu descansar para eu poder ter condição de criar mais coisa. E é terrível, eu falo porque eu trabalho com criatividade já há muito tempo. Eu trabalhei muitos anos com design gráfico, com web design, criação de marcas. Tudo isso envolve uma carga criativa muito grande. E aí chega num certo momento que, se você está num ritmo muito acelerado de criação, você inevitavelmente vai ficar esgotado. Sua criatividade vai acabar e acaba. Você vai olhar para aquela tela em branco, você não vai saber o que você vai escrever no roteiro, você não vai ter ideias do que colocar numa linha editorial, e aí você vai ficar, cara, o que que eu falo? Não tenho ideias. E aí talvez você vá sair depois para procurar conteúdo de outras pessoas. E aí você vai ver aquele conteúdo e vai falar: ah, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Às vezes você vai querer copiar o conteúdo de alguém, às vezes você vai ficar ali procurando um monte de ideias, procurando um monte de referências, só que vai parecer que nada tá bom. Você olha uma ideia aqui, ah, não sei, parece que tá legal, mas aí na hora que você vai fazer, você vê que não tá legal, aí você vê outra e não tá também, depois outra e outra e outra. E não adianta. Bloqueio criativo se resolve com descanso. E não adianta, você precisa descansar, você precisa de um momento, parar, dar uma pausa disso aqui, não ficar pensando em qual conteúdo eu vou postar amanhã, o que que eu vou fazer, porque senão a sua mente não descansa. E se ela não estiver descansada, você pode até forçar e criar sim alguma coisa, mas você vai perceber que aquele conteúdo não vai ter uma qualidade tão legal assim. Você vai ver que ficou um conteúdo meio que mais ou menos, saiu, mas não foi tudo aquilo. Então, isso é normal de acontecer. É muito comum, é inevitável. Porém, existem formas da gente, vamos dizer assim, amenizar
esse bloqueio. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas vamos continuar explicando aqui essas questões, esses problemas que a gente pode passar por conta dessa pressa de querer fazer tudo rápido. Então pode até ser que no começo ali, talvez na primeira semana, talvez nas 2 primeiras semanas, realmente você tenha aí na sua cabeça um estoque muito grande de ideias. Você tenha muita coisa legal que já estava aí, que você já estava pensando há muito tempo. Então é normal que nesse começo assim tenha, né, esse dump de ideias, você realmente despeje muita coisa ali. E é legal, mas não é porque você tá com esse monte de ideias logo no começo que você precisa é, executar elas todas de uma vez. Você não precisa produzir toda essa quantidade de conteúdo acumulado, de ideias que você tem aí, para fazer de uma vez só e começar, e aí depois que acabar esse estoque, vamos falar assim, você ficar sem nada. Então, isso é algo que é muito comum de acontecer. Até eu entender essa dinâmica de criar conteúdo, eu passei por isso várias vezes também. Então, eu tinha períodos que eu tinha muita criatividade, aí eu fazia aquela leva de conteúdo, postava, de repente a criatividade ia lá embaixo, acabavam as ideias, eu não conseguia pensar em mais nada, aí eu ficava sem postar. Eu ficava às vezes um mês sem postar, às vezes eu ficava até mais porque eu não conseguia pensar em algo legal para manter uma continuidade, né? Eu tinha aquele monte de ideias, despejava tudo, ficava sem nada e aí eu não sabia como continuar. E é normal isso acontecer. Muita gente tem isso, né? Elas têm esse sprint no começo, elas vão criar muita coisa, vão ter muitas ideias, mas logo que isso acaba, elas vão parar e aí elas vão ficar aquele período sem postar nada, até voltar a criatividade, a pessoa se descansar e começar a criar de novo. É importante a gente entender de onde vem o problema para a gente poder evitar ele, ou para a gente poder talvez contornar a situação, ou quem sabe até usar o que poderia virar um problema ao nosso favor. Então, se eu tenho muitas ideias agora, que legal, eu posso organizar tudo isso, mas eu não preciso fazer tudo agora. Só que aí você pode falar para mim: "Ah, Glauber, legal, isso aí que você falou, eu acho que faz sentido, mas eu sou uma pessoa muito criativa, eu não fico sem ideias tão facilmente, eu tenho uma maneira de pensar que eu sempre tenho uma ideia nova, eu tenho muitas referências, eu sempre estou olhando o que está acontecendo, eu tenho muita coisa, muito conteúdo, eu tenho um repertório muito grande, então, para mim, ficar sem ideias não é um problema. Para mim, isso é algo que dificilmente vai acontecer, porque eu já tenho muita coisa, eu tenho muita bagagem, então para mim é tranquilo produzir bastante conteúdo. E aí eu falo para você, ok, beleza. Agora eu quero mostrar um terceiro problema e esse problema ele tá um pouco mais assim, um pouco mais lá embaixo. É um problema um pouco mais difícil da gente identificar ele, mas é o que provavelmente vai levar as pessoas que não caíram no primeiro, não caíram no segundo, elas podem cair nesse terceiro problema, que é a questão de eu desistir por frustração e falta de resultado, que foi o que eu falei. Eu tô naquela pressa, demorou muito para eu começar, eu fiquei o maior tempo pensando, criando coragem, de repente eu fui na empolgação, criei, fiz muita coisa legal, só que na minha cabeça eu estava pensando que se eu fizesse isso, dali a pouquinho, um mês, talvez 2 meses, eu já ia começar a ter muito resultado, ia ter muita gente me seguindo. Se eu vendo algum serviço, ia ter muita gente querendo me contratar, ia ter muita gente querendo comprar algum conteúdo que eu tenho, sei lá, uma mentoria, um curso, alguma comunidade, enfim, não sei. A gente acha que sim, se eu fizer tudo muito rápido agora, eu vou ter
o resultado rápido também. Só que nem sempre isso acontece. Na verdade, na maioria das vezes isso não acontece. Principalmente se você está começando e você não consegue ainda investir muito, colocar a grana, colocar a equipe, fazer com que aquela máquina ali funcione com muita força, funcione rápido e entregue muita coisa, muito conteúdo, traga muitas pessoas. Se você é uma pessoa igual eu, que está fazendo sozinho, que precisa fazer sozinho porque ainda não consegue bancar, né, mais pessoas para te ajudar na criação, na produção, nos anúncios, no que quer que seja, você vai ver que esse resultado rápido não é bem assim que funciona. Até mesmo para quem tem uma condição de bancar uma equipe, de investir uma grana maior em anúncios e por aí vai, leva tempo até que as pessoas tenham confiança na gente. Foi o que eu falei no começo aqui do vídeo. A construção da confiança leva tempo e não tem como eu acelerar isso, porque não depende de mim, depende de você que está aí do outro lado, ouvir o que eu estou falando e sentir se você confia ou não em mim, a partir daquilo que você vê de mim. Então não tem como eu ir aí do outro lado e tentar acelerar isso, porque não vai funcionar. É mais ou menos assim que funciona. Então muitas vezes, por eu estar com essa mentalidade, que é uma mentalidade errada a respeito da internet, de achar que você vai ter resultado muito rápido, isso foi algo que as pessoas que começaram aí a abrir caminho no marketing digital, muitos se apropriaram dessa narrativa de que a internet é jogo rápido, você enriquece rápido, você ganha muita grana, você tem muito resultado e seguidores a 1000 e muita gente te seguindo. Isso é uma narrativa que muita gente explorou e que depois se tornou uma, vamos até dizer, uma crença popular, né? Achar que aqui é jogo rápido, enquanto na verdade não é. Aqui a gente está construindo relacionamento. E relacionamento, para funcionar, ele precisa de confiança e ele precisa de tempo para que essa confiança seja construída. Então, é normal que, ao ver que daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, talvez, não sei, aquele resultado que eu achei que viria não veio, eu vou me frustrar. Eu vou falar, cara, mas eu achei que a internet ia ser rápido, eu achei que se eu começasse a criar conteúdo agora, daqui 1 mês eu já ia estar igual o fulano lá, que é top do mercado, que é aquela pessoa que todo mundo na internet conhece, segue, tem milhões de seguidores. Eu realmente achei que eu ia chegar lá também, criando conteúdo rápido aqui, em 1 mês, 2 meses, eu ia estar igual essa pessoa. Isso não existe, gente. Isso é uma mentalidade errada. A gente precisa de tempo para crescer na internet. E se você for ver realmente os grandes, aquelas pessoas que já estão no nível muito alto, elas não começaram agora, elas não começaram ano passado. Talvez elas já estejam aqui, ó, há muito mais de 5, 7, talvez até 10 anos aqui na internet, para elas chegar aonde elas chegaram hoje. Então, não é da noite para o dia que você que está começando agora, que eu que estou começando agora, que a gente vai conseguir um resultado assim. Então, eu acho que essa parte deu para entender. Vamos ver agora, então, o que que eu faço, né? O que que eu faço para eu não perder essa empolgação do começo? Vamos dizer assim, para canalizar essa energia, já que eu estou muito empolgado agora com o começo. Eu diria que a gente precisa construir alguns hábitos que vão ser muito importantes para que a nossa criação de conteúdo ela vire rotina, ela vire algo leve e algo que eu consiga fazer e de forma rápida. Então, a primeira, eu diria que é a questão da gente reservar um momento para a gente coletar inspiração. Por que que eu falo coletar? Porque a inspiração, ela vai vir conforme a gente trabalha,
conforme a gente estuda. No dia a dia vão vindo inspirações, às vezes vão vindo dúvidas das pessoas com quem você está conversando. Tudo isso vai passando pela sua cabeça, só que se você não anota isso em algum lugar, isso vai se perder em algum momento. E aí depois, aquilo que poderia ter virado um conteúdo muito bom se perde e nunca mais. Eu gosto de fazer isso diariamente, às vezes com uma leitura, às vezes atendendo um cliente, vem um insight, eu tenho um caderninho, aqui atrás vocês podem ver que tem alguns caderninhos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse caderninho aqui, repleto de anotação. Eu tenho mais esse outro aqui, ó, cheio de anotação aqui, ó, tem anotação até não querer mais. Tem outro caderno aqui, ó, esse aqui também. Aqui, ó. Cadê? Tava do lado errado. Cara, tem muita coisa. É importante a gente ter esse hábito de capturar a ideia que veio na minha cabeça. Ah, mas para mim agora não dá tempo de eu parar no meio do que eu estou fazendo e escrever. Beleza, você pode pegar o seu celular, pega o seu celular, abre o gravador de áudio, teve a ideia, só grava ali, fala a ideia que você teve. Enfim, meios para a gente gravar e registrar essas ideias não faltam. E isso faz muita diferença quando a gente quer criar conteúdo. Outra coisa que eu também considero um hábito muito importante para a criação de conteúdo é a questão de se organizar para criar. Como assim? Eu preparar o meu ambiente para que no momento que eu for parar para criar conteúdo, esteja tudo aqui na minha frente. Então, por exemplo, eu gravo aqui para o YouTube. A minha câmera, ela já fica montada aqui no computador. Hoje eu gravo numa webcam, que é aquela Logitech, é uma webcam basiquinha, muito boa para o preço dela, e é o que funciona, é uma webcam legal. Ela já fica aqui montada no meu computador. Eu já tenho aqui o OBS, hoje eu gravo no OBS, ele já está configuradinho, não preciso mexer em nada. Então, na hora que eu vou gravar meu conteúdo, eu sento aqui na frente do computador, aperto o botão de gravar e começo a gravar. O meu roteiro já está criado. Eu abro o meu roteiro e gravo. Se eu vou criar conteúdo para Instagram e eu preciso fazer posts, carrossel, enfim, eu já tenho um template pronto, que eu chego aqui, eu abro o meu Photoshop, digito o texto, tá pronto. Ah, mas eu não uso Photoshop, você pode fazer no Canva. Então, aqui perto de mim, tem cadernos onde eu tenho ideias de conteúdos que eu escrevo aqui. No meu computador, eu tenho um painel no Trello com ideias que estão escritas ali também, onde eu coloco os meus roteiros, então já está tudo ali. Eu não faço isso de forma aleatória, eu não sento aqui e fico pensando, tipo, ah, o que que eu vou fazer hoje? Será que eu faço um post azul? Será que eu faço um post verde? Será que eu faço um post com a minha foto? Será que eu faço um post vermelho? Não, tá tudo aqui já montadinho. Eu só chego, mexo o que eu tenho que mexer e tá pronto. É assim que eu faço. Outra coisa que eu também indico, né, que eu faço, que funciona para mim, é a questão de priorizar a constância acima do volume. Isso é uma coisa que muita gente prega na internet, não é errado de forma alguma. Volume na internet é importantíssimo. Eu posso fazer um vídeo sobre isso algum dia, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: é melhor que eu tenha constância no longo prazo, ou seja, um pouquinho de cada vez, do que eu ter muito volume agora e nada logo ali na frente. A ideia é a gente pegar esse grande volume que eu tenho agora no começo, que eu estou empolgado para fazer, e distribuir isso, talvez ao longo de 1 mês, 2 meses de conteúdo, a gente consegue. Então, o que eu digo é para a gente transformar essa empolgação que eu tenho agora no começo em transformar isso em contentamento com aquilo que eu estou fazendo agora. Contentamento com o meu próprio trabalho, do tipo, eu fiz um post hoje, falei, nossa, cara, eu fiz um post, que legal, tá pronto, posso publicar. A gente transformar isso em gentileza com a gente mesmo, né? Não ficar, tipo, comparando, tipo, ah, o meu post ficou ruim, o post daquela pessoa
ficou muito top, aquela pessoa grava vídeo num nível que eu não consigo gravar. Cara, isso aí é tempo, essa pessoa provavelmente já está fazendo isso há muito tempo. Não precisa a gente querer fazer tudo agora no começo, tudo de uma vez só, sendo que depois eu vou ficar esgotado, eu vou ficar frustrado. Vale muito mais a pena a gente ir devagar, né? A gente comemorar as nossas pequenas vitórias, né? Então, por exemplo, hoje eu tive um insight novo, já anotei ali no caderninho, cara, ponto para mim. Essa semana eu consegui postar todos os dias, ponto para mim também. Essa semana eu ganhei, sei lá, esse mês eu ganhei alguns seguidores. Cara, mais uma pequena vitória. É a gente aprender a olhar para essas coisas e não ficar, às vezes, cego, querendo um resultado muito grande, um resultado que está, às vezes, lá na frente, achando que isso vai chegar agora para mim, enquanto, na verdade, eu estou tendo várias pequenas vitórias aqui ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, do mês, e estou ignorando tudo isso e estou achando que não está vindo resultado, enquanto na verdade o resultado está ali, ó, dando às vezes ali um sinal de que está dando certo. É importante a gente estar de olho nessas coisas, porque todo crescimento exige tempo. Eu sei que muitas pessoas acabam desistindo, acabam largando a criação de conteúdo por motivos assim. E eu vou gostar muito de ouvir o que você tem aí para compartilhar sobre essa conversa. Vai ter algum outro vídeo aqui no canto aqui no finalzinho. Clica aí já para você assistir também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!